Abra sua Bíblia no livro que escreveu João, o capítulo é de número 12. Esta noite o Senhor, é a NAA que eu estou aqui comigo. Ou melhor, Tainá, faz a leitura para mim, por gentileza. Do 1 ao 11, vamos fazer uma leitura um pouco extensa hoje, mas a gente precisa. João capítulo 12, versículo de número 1. Todos encontraram? Quem encontrou, diga vou para o céu. Vou para o céu. Quem não encontrou, diga vou também. Pode ler, Tainá, todo mundo já está com a... 6 dias antes da Páscoa. Quantos? 6 dias. 6 dias. Antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Matar também? Lázaro. Por quê? Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. A intenção dos sacerdotes era matar quem? Jesus. Agora eles decidiram falar também: vamos matar a... Feche seus olhos, Deus. Pai amado, nos direcione neste momento, ó Pai, que a Tua palavra venha ao nosso encontro, ao de encontro às nossas vidas, e venha produzir o resultado para o qual o Senhor enviou, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pode tomar assento, mantendo a sua Bíblia aberta. Aqui nós iniciamos fazendo a leitura, e a leitura diz que 6 dias faltava para a... 6 dias faltava para a... E Jesus, ele foi para onde? Betânia. Betânia, o significado do nome Betânia, ele tem alguns significados, e é interessante nós nos atentarmos a alguns. E nessa madrugada eu me atentei e marquei um em hebraico. Tem um significado de casa de figos, também tem o significado de casa dos pobres. Betânia agora em grego tem um significado, e esse talvez pode ser mais familiar talvez a nós. O significado do nome Betânia é casa de aflição. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele estava indo. Ele não foi em direção a Betânia. Betânia, ele decidiu entrar. Ele estava indo em direção a um lugar. E essa história começou não aqui. Quem nos conta o início dessa história? Porque aqui ele entrou numa casa. A casa de quem que ele entrou? Na casa de quem? Lázaro tinha família? Quem era o nome das irmãs de Lázaro? Você conhece a história de Marta e Maria? Então abra aí a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10, o versículo de número 38. Esse relacionamento teve início aqui, quando Lucas, ele fala assim, ó, o 38. Quando eles seguiam
a viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Agora olha a resposta do mestre. Mas o Senhor responde: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha para cá. Olha só, a história começou aqui. E Jesus fala que eles seguiam viagem. A viagem deles não era para Betânia. Betânia, ela fica a cerca de 33 quilômetros de Jerusalém. O propósito de Jesus era ir a Jerusalém, porque Jerusalém é a casa de adoração. Jerusalém é a casa onde se presta um culto ao Senhor. Então Jesus reuniu os seus discípulos e estava indo a caminho da casa de oração. Só que 3 quilômetros antes de chegar à casa de oração, aprouve ao Senhor entrar numa aldeia. Alguns passagens da Bíblia citam essa cidade, esse lugar como uma cidade, mas a grande realidade é um povoado, é uma aldeia com poucas famílias. Só que o interessante é o significado. A casa de figo, a casa do pobre, também significa casa de aflição. Agora Jesus, ele abre mão para ir para a casa de oração, para a casa de adoração, para entrar numa casa de pobres, para entrar numa casa de aflição. Mas por que ele abriu mão? Por quê? Qual foi o motivo? Um deles você vai entender logo no início. Fala que quando ele chega na cidade, ele vai numa casa. Na casa que ele bate a porta, alguém o recebe. E o recebe gostoso. E o recebe não preocupado somente em tê-lo em casa, mas recebe com a preocupação de tê-lo em casa e servi-lo. Ei, talvez você já aceitou o Senhor. Você já deixou que Ele adentrasse a sua casa. Isso é maravilhoso. Ter Jesus em casa é bom, irmão? É sim ou não? Mas entenda uma coisa: não pare, não se contente só com isso. Porque quando você tem o Senhor em casa, Ele pode te proporcionar muito mais além daquilo que você pede e pensa. Em Apocalipse Ele fala: eis que eu estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, então ouvir a voz do Senhor é bom. Mas só ouvir, tem que abrir a porta. Porque quando você abre a porta, Ele entra. Agora quando Ele entra e Ele tem liberdade, Ele se assenta à mesa. E a mesa é lugar de comunhão. Hoje aqui nós estamos para celebrar o maior ato de comunhão. E para que nós pudéssemos ter esse ato de comunhão, alguém abriu mão da sua com o Pai. Ei, você está aí? É fresco, veio agora, não veio de madrugada. Para nós estarmos nesse ato de comunhão, alguém abriu mão da comunhão que ele tinha com o Pai. E quando você abre mão para beneficiar alguém, e esse alguém tem liberdade, esse alguém, quando tem liberdade, ele se assenta à mesa. E quando ele se assenta à mesa, ele nunca vai ficar parado, irmão, porque ele ensinou: é melhor servir do que ser servido. Aqui está se nós aprendemos isso, nós nunca mais vamos participar de um culto ruim. Se nós entendemos isso, Ingrid, nós nunca mais vamos sair falando: que culto foi ruim hoje. Porque quando você vai embora com culto ruim, é porque você deixou de vir entregar, e você achou que iria receber, mas você veio para cá para entregar. E
Quando você está disposto a entregar, aquele que você quer entregar, eles têm sempre para te oferecer. Porque Ele ama servir. Então quando você dispõe a servi-lo, Ele serve você. Quando você dispõe a dar, Ele compartilha aquilo que você dá. E não alimenta só você, alimenta quantos estiverem ao seu lado. Oh, aleluia. Ele abre e entra numa casa, e na casa que Jesus está, é bom assim ou não? E quando você dispõe a servir a Jesus, é bom sim ou não? Mas só que o ambiente que criou aqui, no serviço de Marta, ela olhou e teve um incômodo com a sua irmã. Analisa o texto. O incômodo foi tão grande que ela não conseguiu ficar quieta. Sabe, quando você está fazendo um negócio e tem alguém junto de você que poderia estar fazendo o que você está fazendo e não faz, aí você está fazendo sozinho e fala: oh, mas eu não tinha que fazer, não está fazendo. Será que ninguém está vendo que ele não está fazendo? Quem já fez isso? Não precisa falar. Eu já fiz. Falei: Senhor, eu estou fazendo aqui e está vendo, tem gente que podia fazer e pode e não faz. Foi isso que Marta fez, irmãos. Ela recebeu e ela quis receber gostoso. Falou: eu não quero só ir na minha casa, eu vou servir a Jesus. Só que Jesus não anda sozinho. Jesus, ele estava com seus discípulos. Servir um é bom, servir dois já dá trabalho, 3 nem se fala, e 12 como são 13. No mínimo tinha 13 ali. E é pouco serviço? Mas ela se dispôs a fazer, só que ela corria de um lado, corria do outro, ela passava, via Jesus. Jesus ficou tão à vontade que ele sentou, irmão. Porque quando você deixa Jesus entrar na sua casa e deixa ele ficar à vontade, ele senta. E quando ele senta, ele abre a boca. E quando ele abre a boca, sai palavra de ensino, sai palavra de conforto, sai palavra de salvação, sai palavra de restauração, a cura, a manifestação. Quando o Senhor tem liberdade na casa. Só que enquanto uma trabalhava, a outra se assentou. Enquanto uma estava transpirando e correndo, e põe no fogo, e corre aqui, a outra estava sentada. E Maria passava com uma coisa e olhava. Marta passava e olhava e falava: meu Deus do céu. E olhava para e falava: Maria. E Maria só assim. Marta passa aí, Maria. E Jesus falando em Maria. A Marta ficou: não. Ele falou: não te importas? O senhor não está vendo? O senhor não está se sentindo incomodado por mim, não? Ó para aí. Ela incomodada e fala: você não está percebendo, não está te incomodando nessa situação? Talvez ele falou: mas que situação, mano? A situação que eu estou fazendo tudo e Maria está aí. Marta, você está preocupada com muitas coisas. Mas Maria, ela escolheu. E o que ela escolheu é a boa parte. E isso que ela escolheu não lhe será tirado. Numa casa onde tinha Jesus, meu irmão Sérgio, numa casa onde Jesus teve liberdade, aconteceu um ambiente de um atrito, sim ou não? Sim ou não, igreja? Então, casa onde tem Jesus dentro e ele tem vontade, pode acontecer um atrito? Tem, porque atrito só acontece quando tem relacionamento. Eu vou repetir. Atrito só acontece quando tem relacionamento. Porque se não tem relacionamento, não tem ajuste. Se não tem ajuste, não tem comunhão. Se não tem comunhão, não tem a manifestação. Porque a Bíblia fala: ó, quão bom e quão suave é o quê? O quê? Por quê? Porque será como um óleo precioso que desce pela barba, a barba de Arão. Porque é ali que o Senhor faz o quê? Ele ordena a sua bênção. E muitas vezes não está tendo bênção, porque no lugar onde Jesus está, um lugar onde tem serviço a Jesus, não está entendendo. Porque então as irmãs estavam erradas. Não, você não vê que Jesus, ele critica Marta, mas ele fala que Maria escolheu a melhor parte. Mas você vai ver a importância quando você compreende aquilo que você é, e quando você está disposto a fazer por alguém. Porque depois disso daí, o que aconteceu? Você acha que Maria se levantou? Você acha que Maria se levantou, irmão? Sim ou não? E você acha que Marta parou de trabalhar? Está entendendo o que o senhor está falando? Por que você parou?
que você desistiu? A mesa é para isso. É para nós sermos confrontados. Porque Jesus, quando estava à mesa, falou: um de vocês vão me trair. E a hora que houve a traição, houve dito, ninguém ficou apontando: vai ser fulano, ah não, vai ser Pedro, não, vai ser Pedro não, ah vai ser André, não, não vai ser André não, eu acho que vai ser, sim, vai ser Judas, vai ser Judas. Não ficou assim, cada um falou assim: Senhor, porventura sou eu. Porque a mesa é momento de nós nos analisarmos, não é momento de nós condenarmos o outro, e nem se condenar. Porque quando você vem à casa do Senhor e pode participar da ceia e não participa porque você acha que você não é digno, você está se condenando. E a Bíblia não te orienta a se condenar, ela te orienta a você a se analisar. Maria não saiu do lugar onde estava, e Marta fez o quê? Continua a servir, porque ela entende o propósito que tem. Por mais que está sendo incômodo, ela deixou o serviço parado? Não. Ela falou: então eu vou parar e eu vou sentar? Não, porque ela entendia que se ela tem que fazer, ela faz. Mesmo que não está confortável, eu faço. Porque eu não faço para os outros, eu estou fazendo para o meu mestre. E se eu faço para o meu mestre, eu vou oferecer o meu melhor. Porque você deixou de entregar o seu melhor para Deus? Porque você deixou de entregar o seu melhor para Deus? Porque não te reconheceram? Porque deixaram você fazer sozinho? Porque não deram valor com o que você fez? Mas você fez para quem? Se foi para Deus, não deixe de entregar o seu melhor para Deus. Porque quando você entrega o seu melhor para Deus, você vai ver o que Deus faz. Nesta casa onde tinha Jesus, houve um atrito, mas o atrito é necessário. É necessário ter atrito, porque quando tem atrito, vai ter ajuste. E quando tem ajuste, tem encontro. Zé Carlos, você já foi torneiro mecânico, não já? Para fazer ajuste de peça, tinha que fazer o quê? Desbasta uma. Às vezes desbasta os dois. E se aquela uma que não tem mais campo para desbastar, se ela já está no limite das suas medidas, desbasta quem tem. Você está entendendo, irmão? Tem irmão que não tem mais limite, ele é limitado. Agora você tem conhecimento, você tem vida com Deus, e você não quer mais ser gastada para que o seu irmão se ajuste na sua vida. Eu até deixei o que eu escrevi porque ela vindo agora, irmão. Quando você vai fazer um ajuste assim, nem sempre você vai conseguir trabalhar dos dois lados de uma peça. Agora quem está fazendo ajuste tem que ter essa concepção. Porque se a peça estiver no limite da medida e você tirar material dela, o que vai fazer com a peça, Zé Carlos? Morre. A palavra é essa, irmão. Morre. Quantas vezes eu não ouvi: o Jonas matou a peça? Porque eu já trabalhei em ferramentaria. E às vezes eu olhava um desenho, tá um projeto, tem lá as medidas, tem tudo, só que na hora de fazer você não se atenta a uma vírgula e você tira onde não deveria tirar, matou a peça. Igreja, tem muito irmão que está sendo morto. Não é pelo inimigo, é porque você não está deixando Deus gastar na sua vida para Ele encostar em você. Porque você tem suporte para manter ele no lugar onde ele deve estar. Ele não tem mais material, ele não tem mais resistência. Se tirar o limite, além de matar a peça, vai afetar na resistência. Só que quem fez ele é Deus. Deus sabe do que ele pode. E se Deus está permitindo que ele chegue até aí, porque ele sabe que ele não aguenta mais. Mas por que isso acontece comigo? Porque o Senhor sabe que você tem material. O Senhor sabe que em você Ele pode trabalhar. O Senhor sabe que em você vai deixar Ele ser moldado. Ele sabe que você ainda não foi temperado, porque uma peça temperada ela fica dura e não dá para ajustar. Mas e se for necessário, já fui temperado, então Ele te aquece novamente para alcançar numa temperatura que essa têmpera, que essa dureza, sabe o que é isso? A dureza, a têmpera é a vida com Cristo. Porque a vida com Cristo é assim na igreja. A igreja vai tendo decepção, a igreja vai tendo pessoas que só abusam, a igreja vai ter pessoas que não te valorizam, a igreja vai ter pessoas, se você veio para cá, desculpa. Eu sei que tem pessoas, bastante gente nova, mas preciso falar. Se você veio para cá achando que vai achar pessoas perfeitas, não, aqui não é lugar de pessoas perfeitas. Aqui é lugar dos imperfeitos se reunirem, para aquele que é perfeito descer e se manifestar. E aí ele nos ensina
a que nós vamos nos ajustar. Quando eu sei que o meu irmão não pode, eu vou me gastar e vou deixar ser gasto por amor à sua alma, ainda que amando-vos cada vez mais, seja por vós menos amado. É Paulo que falou isso. Na casa que Cristo. A partir desse momento, toda vez que Jesus passava por Betânia, ele entrava numa casa. E ele entrava numa casa que ele sabia o quê? Por que ele entrava nessa casa, irmão? Por que você acha que Jesus entrava na casa? Porque na casa ele ia ter comida. Na casa podia ter aflição, mas na casa que tinha aflição não faltava pão. Ei, você não está entendendo? Na casa que tem aflição não pode faltar alimento, porque você não é a que a situação fala que você é. Você é o que Deus falou que você é. Você é menina dos olhos de Deus. Você foi escolhido, você foi separado. Valéria, Deus está te tirando, te trazendo para que você entenda o valor que você tem, para que você compreenda como constituir essa família com seu esposo e ver quão bom é constituirmos uma família nos preceitos de Cristo. Ei. Toda vez que Jesus passava por ali, ele entrava. Era em casa de pobre, casa que tinha aflição, mas casa que não faltava pão. Entendam uma coisa: pode vir faltar alguma coisa na sua casa, mas não pode faltar o pão. Não pode faltar comunhão, porque se não tiver comunhão, não tem manifestação de pão. Se não tiver convite, não tem como Jesus entrar. Se não tiver liberdade, não tem como ele trabalhar. Se ele não tiver liberdade, ele não vai compartilhar o que ele tem para compartilhar. Só que João capítulo de número 11. Estamos caminhando, João capítulo de número 11. A minha Bíblia diz assim: a morte de Lázaro. A morte de... Nós sabemos a história, eu não vou ler. A Bíblia fala que Lázaro fica enfermo. Quem era Lázaro? Irmão de Marta. Marta era a irmã mais velha. Lázaro, um dos irmãos, assim, fica doente. Talvez elas buscaram todo o recurso e não encontraram. Mas ela falou: eu conheço um. Eu conheço um que pode resolver o problema de Lázaro. Vai lá, busca Jesus onde ele estiver. Se você não sabe, Jesus tinha saído de Betânia com risco de ser apedrejado. Quando ele vai para lá, chega a notícia e fala: Jesus, aquele a quem você ama, sabe? O seu amigo. Não é qualquer um não, é seu amigo. Ele está enfermo, quase à morte. As irmãs estão te chamando para ir. Os irmãos, sabe o que os irmãos falou? Mestre, você vai voltar para lá? Eles estavam querendo apedrejar. Tomé toma a frente. Quem toma a frente? Tomé, quem é Tomé? É aquele que só acredita vendo, não é isso? Só que Tomé toma a frente, irmão. Se você não sabe, Jesus não apareceu para Tomé de novo à toa, não. Tomé tomou a frente e falou: voltemos com ele. E se for para viver, vamos viver. Se for para morrer, morremos com ele. Mas não abandonamos ele, porque eu sei quem ele é. E quando eu sei quem ele é, eu posso correr risco, mas eu não abro mão da presença. Eu quero ele comigo, eu quero estar com ele. Tomé fez isso. Depois você lê capítulo de número 11. Quando Jesus fala: não é para a morte. Fica mais quantos dias? 4, fala aí, 4 dias. 4 dias Jesus ficou para ir. Só que Jesus, quando decide ir, a Bíblia fala que ele está chegando na aldeia. Antes de chegar, a sua irmã Marta ouviu que Jesus estava chegando, correu. Ele correu e foi até, ela correu e foi até o encontro dele. Quando ela chega próxima, ela fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui. Porque às vezes parece que Jesus abandonou lá, que ele tanto se alimentou. Aquela que tanto serviu Jesus fala: Senhor, se o Senhor tivesse aqui. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Porque o dia mau chega. E como lidar com o dia mau? E quando a força parece que não tem mais, a notícia ruim chega, o ânimo não tem mais. Mas uma casa que Jesus tinha intimidade,
Mas quando ele falou: fica tranquilo, Marta, porque ele não está morto, eu voltei para ressuscitá-lo. Ela fala: não, eu sei que tu és o Filho de Deus. Ela sabia quem era Jesus, mas falou: eu sei que tu és, quem tu és o Filho dos Deus. A mesma revelação que Pedro teve. Ela falou: eu sei, mas eu sei que naquele grande dia todos vão se... Ela falou: não, eu não vim para aquele grande dia. Lázaro é hoje. Para você está atrasado, para mim está no momento certo. Ninguém tem mais esperança, mas a esperança chegou. E quando a esperança chega, tem vida. Quando a esperança chega, renova o ânimo. Porque a Bíblia fala que quando ele falou isso, Marta, qual foi o relacionamento de Marta no primeiro encontro com Maria? Ficou indignada. Maria não estava ajudando. Sabe o que aconteceu aqui? Quando Jesus fala isso, Marta deixa Jesus e corre. Quando ela entra em casa, Maria está sentada, do mesmo jeito da primeira vez. Só que na primeira vez ela estava sentada, sendo alimentada pelo mestre. Dessa segunda vez ela estava sentada, triste, desanimada. Aquela que foi tão bem alimentada por toda a situação, deixou de ser atingida, estava sentada. Não teve motivação. Mas Marta, ei, quem me viu passar na prova, é agora. Ela não fez isso. Ela baixa e fala: Maria, ele te chama, Maria, vem cá, ele mandou te chamar. Marta poderia retribuir porque Maria não ajudou, mas quando Marta começou a se relacionar, teve desgaste na vida dela, porque ela tinha material para ser tirado. E quando Maria não tinha força para levantar, porque a esperança dela na vida do irmão não tinha, ela falou: Maria, ele está aqui, ele te chama. Quem levantou Maria? Quem levantou Maria? Marta, que tinha ficado indignado. Mas na família, quando tem manifestação do Filho, tem ajuste. E quando tem comunhão, tem cura, tem liberação de perdão. Marta não ficou magoada. Marta levantou a sua irmã e falou no ouvido. Não falou para todo mundo ouvir, não expôs a vida da irmã, mas falou: filha, vai que ele te chama. Maria corre. Jesus ainda não tinha nem entrado. Ela fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Maria, onde está? A pergunta para você nesta manhã é: onde está o que foi morto? Eu fiz uma pergunta para os diáconos lá atrás. Quando você ouve a palavra jaz, você se recorda de quê? Jaz fala de quê? Morte. A dona Luiz fala assim: morte. Fala aí, jaz significa o quê? Então quando você vai no cemitério, tem aquela lápide, tá lá, fulano de tal, aqui jaz fulano de tal, nascido, uma estrelinha, né? A data, uma cruz, que faleceu, não é assim? A Bíblia fala: o mundo jaz numa negra. E por que as coisas de quem está morto está afetando a sua vida para prestar o seu serviço para quem está vivo? Porque às vezes a situação da sua casa é a situação de pessoas que estão mortas, estão presas na morte que o maligno está envolvendo o mundo. De alguma maneira elas foi cercada. Nós cantamos, mas elas foi cercada, foi amarrada. Hoje ela se encontra morte. Aí você olha e você fala: meu Deus, mas antes era uma bênção, olha hoje. Ei, mas não espera a vida de quem está morto.
mas para você ele não pode estar. No mundo, ele já sabe o que é isso que eu estou falando. No mundo, o seu filho jaz no maligno, mas para você ele precisa estar vivo, porque se você tiver saber que ele está vivo, tudo é possível aquele que crê. Se você mostrar onde está sepultado nesta manhã, a ressurreição pode alcançá-lo. Ei, é dessa maneira. Se você mostrar, você vai compreender. Onde está? Onde foi declarado morte? O Senhor nessa manhã está perguntando: onde está? É o seu filho? É uma circunstância? É o esposo? É uma situação? Fala para Deus agora. Ele sonda o seu pensamento. Fala para Ele agora: onde tem morte? Onde está a morte? Porque a vida chegou, e quando a vida chega, a porta do inferno não vai prevalecer contra aquele que é vida, que é pão, que alimenta, que é água, que restaura, que traz vida. Chegamos no capítulo de número 12. Jesus novamente está numa casa. Só que agora a casa que Jesus estava, uma multidão se reuniu. Mas não foi só por causa de Jesus. Foi também para ver quem? Você está entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Se você mostrar onde tem a morte, Ele não vai só trazer vida, mas essa vida vai influenciar muita gente. Você está passando que as pessoas vão só atrás de Jesus? Elas vão passar a ir atrás do que Jesus fez na vida daquele que você está falando onde ele está. Porque Lázaro só pôde estar à mesa. No capítulo de número 12, ele só pôde estar à mesa porque as irmãs mostraram onde tinha colocado o corpo. Tira a pedra. Essa é a sua função. Mostra e tira a pedra. Mostrou, agora tira a pedra da incredulidade. Porque quem chama é a voz que é poderosa. E quando ela chama, vem aquele que vem todo amarrado. Sabe o que é isso? Muitos já deram como morto aquilo que você está lutando ainda. E quando alguém fala que deixa pra lá, ele está amarrando, ele está colocando em volta. Mas o Senhor está falando: quebra agora, desata toda essa amarra. Porque aonde foi declarado morte, eu vim falar, tem vida. E essa vida vai gerar vida. E vida que vai gerar vida, que vai gerar vida. Porque onde tem comunhão, tem manifestação. Onde tem manifestação, tem salvação. Onde tem salvação, tem cura, tem libertação, tem renovo, tem restauração. O povo se reuniu para ver Lázaro. Só que Judas olha e fala: que desperdício. Porque o costume era embalsamar o corpo, era ungir. E quando Maria quebra o vaso e unge os pés, ninguém entende. Porque falou: está ungindo para quê? Vocês não estão entendendo. Judas falou: olha o dinheiro que poderia dar aí para os pobres. Jesus falou: vocês não estão compreendendo. Mas ela está fazendo o quê? Preparando. Porque falta 6 dias. Se falta 6 dias para a Páscoa, faltava 3 dias para a morte. Você não percebeu? Nem eles. O que Maria estava fazendo ao derramar o vaso de alabastro, ela estava preparando. Mas para muitos falou: não, mas está cedo demais. Só que vamos para a crucificação. Jesus morreu que horas? Às 3 horas da tarde, expirou. Foi muito rápido. Tinha que tirar o corpo, tinha que arrumar um túmulo. E isso tudo antes das 18. Porque para o judeu não trabalha depois das 18. Correram, todo mundo correu. Arimateia estava correndo. Você pode ver a história. Foi tudo corrido, não foi planejado. Porque foi corrido, porque não tinha tempo.
Porque não tinha tempo, porque nada acontece por acaso. Às vezes você está achando que está sendo muito cedo, mas aquele que conhece, ele está permitindo, porque ele tem propósito. Muitos falavam: Maria, você está sendo antecipada, mas ela fez no momento certo, porque não iam ter tempo para ungir o corpo. Quando deu às 18 horas, tirou o corpo e colocou rápido lá onde José de Arimateia conseguiu, colocou no túmulo. O que aconteceu no domingo pela manhã? Elas foram, as mulheres foram para quê? Para embalsamar. Foram para quê? Para ungir aquilo que deveria, porque o morto precisa. Só que quando elas chegam, elas vão lá, elas encontram com o jardineiro e falam: o que vocês procuram? Eu procuro o corpo do meu mestre. Cadê o corpo do meu mestre? Que eu vim com o meu azeite Ele falou: já está tarde demais, já não tem mais tempo. Ei, para Lázaro, todo mundo achou que Jesus estava atrasado. E ele chegou e fez. Para Jesus, todo mundo achou que daria tempo. E não deu tempo. A palavra do Senhor para nós: volta. Não deixe para amanhã, volta. Assuma o seu compromisso com o Senhor hoje, volta. Porque hoje é o tempo. As mulheres pensam que daria tempo, não deu tempo. Mas agora eu vou fazer o melhor para o meu mestre. Não dá tempo, porque ele já não mais está aqui. Vai ser num piscar de olhos. Amanhã eu faço, não é hoje. Não, deixa eu consertar isso aqui, não é hoje. Deixa eu enterrar, deixa eu cuidar. Eu casei, não é hoje, é agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Aquilo que para você é tarde, para o Senhor há tempo. Agora aquilo que para você acha que é tempo, Ele está falando hoje. Pode ser tarde, faz hoje, volta hoje, se reconcilia hoje, peça perdão hoje, se ajusta hoje, porque talvez não tenha tempo. Você pode se colocar sobre os seus pés em nome de Jesus? Os diáconos, por gentileza.